Eu não estou te ouvindo, Marcel. Cortou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu preciso ter um programa pago para transmitir ao vivo no Face e YouTube ao mesmo tempo. Então, por isso a ideia de fazer... Eu não tem tenho esse programa? eu não tenho tu não isso. tem? Não. Por isso que só no Facebook. Inclusive, já estamos ao vivo no Facebook. A reunião legal. está sendo transmitida ao vivo no Facebook. Olha que beleza. Já aparece aqui a imagem, o som bombando. Já fica à vontade, o pessoal que está assistindo, tem uma galera esperando. Tem os parentes aí lá do exterior. O pessoal que está entolido. Mas o que achou? Temos público, inclusive, nos Estados Unidos. Mas a nossa grande audiência... Beleza. Nossa grande audiência aqui em Panambi. Vamos só ajustar aqui o áudio para poder acompanhar os comentários da galera. Fica à vontade para comentar. Eu antecipo que, nesse momento, o Renato Bueno já está na sala, o Kleber teve uns minutos de atraso lá. Imagina, irmão, um cara, uma celebridade, tinha várias reuniões, e ele tinha 2 reuniões anteriores, lá, uma às 6, uma às 7. Então, assim que ele terminar, daqui a alguns minutos, o Kleber Grabowski também vai estar conosco. Mas, desde logo, boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. Uma hora eu tenho que descobrir, Renato, como é que faz para compartilhar fácil aqui o link do vídeo ao vivo, para facilitar para a galera, né? Quem quiser acompanhar nossa transmissão ao vivo. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também aí através do Brad Torcedor Amador, né? Eu já compartilhei, né? Eu acabei compartilhando agora há pouco no meu Face, inclusive vou compartilhar aqui na página da Rádio Sul Brasileira, né? Deixa eu só buscar a ferramenta aqui, e o pessoal que quiser nos assistir pode ir por lá também, que vai estar na página da Rádio Sul Brasileira. Mas olha só que maravilha. É um privilégio, Renato, poder te receber aqui nessa noite para esse bate-papo, e especialmente porque eu tenho na minha pauta te convidar para 2 momentos diferentes. Porque tu é um cara multiprofissional, tu é o cara que é o repórter, que é o apresentador, que é o comentarista, que é o comentarista de futebol, já teve experiência de estar lá dentro do campo, transmitindo jogos da dupla Grenal, já teve experiência de ir para a Arena, de ir lá para o Beira-Rio, desde a época do saudoso Olímpico, e, além disso, também é árbitro de futebol, né? Árbitro de futebol, bandeirinha, enfim, faz de tudo um pouco lá. Só não foi gandula, tu é profissional. Mas já fui também, viu, Marcelo? Já fui também. Já fui também. Eu lembro quando eu era criança, o time 1º de Abril, até inclusive que é o time que o colega Morcelli participa, eles jogavam lá próximo à minha casa, na Rua Timbará, e eu era gandula da época em que eles jogavam futebol, mas isso lá no início dos anos 2000, final de 99, início dos anos 2000, ali trabalhei de gandula também. Mas olha só, viu? O cara para ir longe tem que começar galgando as suas funções aí. Um abraço para o Pegamos fácil. É isso aí. Um abraço para o Jairo Viana, que já está nos assistindo. Então, gente, importante ficar de olho. Olha os ouvidos abertos aqui já. Pô, e vai ser muito, muito legal a gente poder também trocar figurinha depois com o Grabowski. Um abraço para o Rafael Viana, também o Alecrim Stephens, que está lá em Floripa. Olha só, está aumentando a audiência, Renato. Que maravilha! Só celebridade, hein? Só joia. Só celebridade. E, Renato, conta para nós. Tu já, a gente estava brincando aí, mas tu já tem quanto tempo de rádio? E desse tempo de rádio, quanto tempo faz, mais ou menos, que tu tiveste a tua primeira experiência dentro do estádio? Quer seja Beira-Rio, quer seja Arena, ou vale também aqui o nosso estádio municipal, aqui em Panambi, transmitindo os jogos da Ser Panambi. Marcel, a minha primeira experiência assim, com um estádio de futebol, eu me lembro muito bem que foi em 2009, quando a Ser Panambi ali participava da divisão de acesso. Na época era a 2ª divisão, e eu me recordo muito bem que era a Ser Panambi, a equipe do Carazinho, da cidade de Carazinho. Se não me fala, era essa a memória, era esse o nome do time. E o meu primeiro estádio que eu entrei, assim, tive contato com túnel e tal, foi em Carazinho. Essa foi a minha primeira experiência, isso lá em 2009, na minha primeira passagem pela rádio. E foi ali que eu comecei assim a ter como é que se diz, um contato com o esporte,
né? Foi ali que eu comecei a ter o contato com o futebol, enfim. E foi ali o primeiro estádio, em 2009, assim, que eu entrei, né? Que eu vi, que eu saí de Panambi, que eu fui trabalhar como repórter e que eu conheci um estádio, assim, fora de Panambi. Até então era somente o Piratini, quem lembra muito bem aqueles latões lá que tinha que cercava o campo, que era lata de zinco mesmo, os primeiros anos ali da equipe da Panambi. Mas foi através do time do Carazinho ali, que a rádio me proporcionou uma transmissão fora, que eu acabei conhecendo aí um estádio fora de Panambi, para te ter uma ideia. Eu lembro até hoje, para quem conhece lá, para te entrar no vestiário é muito curto, é muito estreito ali o túnel para te chegar até o vestiário, e a gente entrou e eu, meu Deus, fiquei tão emocionado em entrar em Carazinho, naquele estádio assim, com corredor, com túnel. Qual que é a criança que nunca imaginou ser jogador de futebol, né? Aí tu entrar num túnel daqueles ali, tu se acha o máximo. Isso eu tinha o quê? Eu tinha 16 para 17 anos, se não me falha a memória, mas foi ali o meu primeiro contato assim, com o estádio fora de Panambi. Então, estamos falando de 2009, já quanto tempo atrás? Aí, 12 anos para trás. E depois disso, aí teve experiência. O Márcio Duarte está chateando aqui que tu já teve experiência, até já teve apitando em São Borja, se teve lá, porque é bom. E aí fiquei famoso em São Borja, viu? Ficamos famosos em São Borja. São Borja teve um lance no ano retrasado, que eu e os meus colegas estivemos lá, em que teve a situação que o jogador do São Borja foi cobrar o pênalti. São Borja, a equipe do Ipiranga aliás, São Borja e Passo Fundo, era um jogo muito importante, valia a classificação, e o jogador da equipe do São Borja foi cobrar o pênalti, acabou chegando, parou o pé de apoio do lado da bola e passou o pé por cima da bola e voltou e cobrou o pênalti, né? O que é uma infração na regra do jogo, né? E ali a gente... ali a gente, o nosso último jogo que a gente teve em São Borja foi essa situação, que foi uma repercussão no estado todo, o jogador acabou fazendo essa situação. Nunca mais te quiseram apitando o jogo lá. Oi? Nunca mais te quiseram apitando o jogo lá em São Borja. Eu não entendi, Marcelo, cortou. Depois disso, não te quiseram mais apitando o jogo lá em São Borja. Tu sabe que foi um dos últimos jogos que aconteceu no ano de 2019. Foi no final do ano, se não me falha a memória. E aí, após isso, era a terceira divisão, é a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. E depois disso, não a segunda divisão, perdão, a divisão de acesso. E depois disso veio 2020, e a partir de 2020 a gente não teve mais nada, né? O meu último jogo foi agora em outubro do ano de 2020, e o primeiro jogo em 2020 tinha sido no mês de março, se não me falha a memória, dia 8 de março. Eu trabalhei só 2 jogos ano passado, por causa da pandemia. Eu trabalhei um jogo e parou toda a competição. Mas aí tá. Aí com 16 anos tu entraste lá no estádio lá em Carazinho, e depois disso já tiveste a oportunidade de entrar lá em Porto Alegre nos grandes estádios da dupla Grenal. Como é que são os bastidores daqueles estádios gigantescos comparados a essa realidade que falávamos de um corredor pequenininho, estreitinho? Como é que é comparar com um túnel de acesso de um estádio super moderno como os estádios da dupla? O Grabowska vai entrar daqui a pouco, Marcel, e até uma situação que ele até pode confirmar. Dentro da arena, dentro do Beira-Rio, não importa se o repórter é da Globo ou da Rádio Sul-Brasileira, todos são profissionais do mesmo nível. Tu tem acesso... claro que a Globo tem acesso bem mais do que as rádios, né? Mas tanto a Rádio Gaúcha, a Rádio Band, a Rádio Globo, a Rádio Sul-Brasileira, todos têm o mesmo espaço e o mesmo limite para se trabalhar. Então, tu tá do lado ali do José Alberto Andrade, tu tá do lado do Gabardo, tu tá do lado do Luciano Périco, enfim, era a situação que eu já vivi, eu já dividi guarda-chuva, cara, com locutores famosos, para te ter uma ideia. Eu levei o guarda-chuva e baixou-lhe a água na arena uma vez, e um radialista famoso na época do meu lado, ali no mesmo guarda-chuva que eu. Então todo mundo é tratado da mesma forma. Mas na minha primeira participação dentro do estádio, que foi na Arena do Grêmio, cara, tu fica perdido, né? Tu chega ali, 40 e poucas mil pessoas em volta de ti, tu tem que se preocupar com uma transmissão, às vezes ela dá errado,
imagina tu com fone de ouvido escutando um retorno que muitas vezes não pega, e 50 mil pessoas atrás de ti gritando ali pro seu time favorito. Né? O N. Schmitz, que já teve essa possibilidade não sei se ele está na live, mas daqui a pouco ele vai entrar aí, que já teve essa possibilidade de estar lá com nós, ele pode confirmar isso. Mas é a primeira vez que tu entra, a segunda, a terceira, sempre tu vai tremer a perninha, né? Porque tu vai ter pessoas qualificadas do teu lado, tu vai ter profissionais nacionais do teu lado, que tu escutava desde pequeno, né? Ouvindo rádio, porque quem trabalha em rádio é porque ama rádio, não vem me dizer que foi porque resolvi trabalhar na rádio porque tinha uma oportunidade. Mentira. Quem trabalha em rádio é porque gosta de rádio. Não vai ganhar dinheiro também. Você vai ganhar para se manter, mas ficar rico, não, isso não. Mas quem trabalha em rádio sabe muito bem que escutavam a Rádio Gaúcha, um exemplo, que é a nossa referência, tu escutava a Rádio Gaúcha e de repente ali tu tá com o Gabardo do teu lado, né? De repente tu tá na gabine, tu tá indo no banheiro, tu encontra com o Grabowska, né? No corredor e conversa, com o Pedro Ernesto, né? Com o Galvão Bueno, como foi o meu caso, que eu tive a felicidade de encontrá-lo no elevador Inter e Tigres, né? Numa Libertadores da América, se não me falha a memória, em 2015, se não me falha a memória, que eu acabei encontrando ele em Porto Alegre. Então, com certeza, é uma sensação única e ímpar que tu guarda essas lembranças pro resto da tua vida. O Bueno do teu lado deve ficar ainda menor, né? Porque tu é um cara grande também. E o Galvão Bueno, ele subiu no para tirar aquela foto contigo? Não, pior que eu fiz a chamada selfie, né? De cima para baixo, assim. Aí deu a impressão que nós éramos quase que do mesmo tamanho. O Galvão, para transmitir os jogos lá, na cabine de transmissão, ele tinha o banquinho dele, para subir no banquinho, para ficar lá. Como tinha aquela imagem, ele com os dois comentaristas, um de cada lado. Então, ele subia no banquinho para os comentaristas ficarem do tamanho dele. Tu pega um exemplo, ele tem o Casagrande, né? Ele tem o Casagrande lá, imagina, o Casagrande é bem maior que ele. Mas, Renato, e aí tu tá lá no meio do estádio, e aí tu tem a oportunidade de interagir também com os jogadores, ou só com o pessoal da reportagem, com os outros repórteres que fazem a transmissão? Chega a ter espaço para interagir com os jogadores também? Tem, mas inclusive eu tenho muita coisa que eu guardo, entende? Tipo, que vai para o ar, né? Alguns programas que eu participo, que eu apresento. Por exemplo, eu tenho um vídeo teu guardado aqui na minha casa, no meu computador, né? Que é quando tu me deu uma entrevista, né? E com relação à biometria, aquele vídeo eu salvei, entendeu? Quem não tem biometria não pode votar. Acho que tu vai lembrar dessa história. E eu tenho guardado, entende? E todas as entrevistas que eu fiz dentro da arena, dentro do Beira-Rio, eu tenho todas elas guardadas, né? Eu lembro do primeiro jogador que eu entrevistei até o último, entende? O primeiro jogador que eu entrevistei foi o Alex, que jogava no Internacional, né? O último jogador que eu entrevistei foi o Cortez, do Grêmio. Antes do jogo, antes de começar a transmissão, que os jogadores estão aquecendo, eles entram, conhecem o gramado, a comissão técnica, tu tem a possibilidade de chegar e conversar com os próprios treinadores. Às vezes eles não vão te dar entrevista, mas eles vão conversar contigo, como já aconteceu comigo, né? O Aguirre, ex-técnico do Internacional, foi uma das pessoas assim que eu tirei o chapéu quando eu fui entrevistar ele. Que ele estava entrando no campo, eu fiz uma pergunta assim, e ele não entendeu, ele voltou, em meio a tantas tarefas que ele tinha para fazer, ele voltou, conversou comigo e deu uma entrevista. Né? Então a gente tem essa liberdade, né? A gente tem essa liberdade para poder conversar tanto com os dirigentes como alguns jogadores que estão ali antes do início do jogo, antes até mesmo do próprio aquecimento, para o conhecimento do gramado. Renato é um cara que nós estamos muito acostumados a te ouvir no rádio e, naturalmente, em função das redes sociais, a Rádio Sul Brasileira já tem essa exposição no Facebook já há bastante tempo, então nós já estamos mais acostumados à TV. E tu é um cara, como eu dizia antes, mais cedo, multifunção, aí, multitarefa, um cara que trabalha na rádio como repórter, como apresentador, como locutor, como comentarista, e tem também essa função de árbitro de futebol. E o Jairo está chateando aqui, perguntando se quando tu está bandeirando um jogo, se a torcida pega muito no pé. Eu vi esses dias um vídeo, enfim, tem muito vídeo engraçado aí, né? A torcida
Está muito perto, ainda mais dos nossos estádios menores. Está ali o alambrado e o cara está ali no teu cangote buzinando. É muito complicado, é muito difícil. Isso é o fato de tu ser grande, quase um daronco, né, de porte físico. Isso dá uma aliviada para ti. São duas coisas que, se eu contar, ninguém vai acreditar. Uma delas é com relação, todo mundo pergunta que time eu torço, né? Nem a minha mulher, ela não sossega e pergunta, e eu acabo nunca falando, nunca falei para ninguém, e até pelo fato das minhas duas profissões, eu acho que eu levo muito a sério isso e ninguém sabe o time que eu torço. E outra é a situação do Bandeira. Muitas pessoas, tu não fica bravo do pessoal te chamar ali de FDP, de te xingando, te enchendo de coisa e tal. Cara, tu fica tão concentrado, Marcel, nos jogos, assim, que se tu ficar prestando atenção no que o cara tá falando lá, tu vai ficar prestando atenção nele. Que o jogo na tua frente vai rolar e tu vai perder o lance. Entende? Então, para ti, aquilo ali se torna tão insignificante, aqueles xingamentos, né, que tu acaba passando, quando tu vê, pô, passou o jogo, tu até lembra que o cara te xingou lá, ofendeu tua mãe, ofendeu tua mulher, ofendeu teu pai, entende? Mas assim, na hora do jogo, tu tem que ter a noção seguinte, ou eu presto atenção no cara que está atrás me xingando, ou eu presto atenção no jogo, né? E o que é mais importante para mim? Né? Eu ficar prestando atenção nele falando da minha mãe, do meu pai ali atrás, ou eu ficar prestando atenção no jogo? Né? E aí passa, cara, tu acostuma, as primeiras vezes não é fácil, né? Na várzea, eu lembro os primeiros jogos que eu comecei a trabalhar na várzea, que o cara, você é ladrão, eu olhava para trás e xingava o cara, né? Mas isso com 17, 18 anos. Hoje embora, já não faço mais isso. E vai embora, né? Então, tu não se atém muito os xingamentos se tornam insignificantes para ti. Essa é a verdade, porque tu está concentrado no jogo. Tá respondido. Então não adianta nós ir lá no João Alimão Júnior, lá xingar os árbitros, xingar os bandeirinhas, porque não vão dar bola. Mas aí tu falava, Renato, me chamou a atenção. Tu dizia, eu tenho um time do coração, eu tenho um time de preferência. E, obviamente, eu não vou te botar pilha aí para tu dizer qual é o time, mas se tu for apitar o jogo, bandeirar o jogo do teu time do coração, até que ponto isso pode repercutir, pode influenciar no teu desempenho, no teu trabalho? Ou tu acha que isso não interfere? Não interfere, não interfere. Eu acho que quando a gente está na nossa profissão, até no rádio, né? Até no rádio, nós temos colegas lá dentro que são assumidos colorados e outros gremistas, né? E nunca interferiu, né, em uma transmissão séria. E isso para mim nunca interferiu, até porque eu aprendi, Marcel, a trabalhar com as duas situações, a trabalhar em torcer para o time A e para o time B. Né? Hoje em dia tu torce pelos times gaúchos, hoje em dia tu torce pelos times da tua cidade, da tua região, mudou. Né? Tu acaba tendo que aprender a trabalhar com aquilo, ou o sistema vai te derrubar. O sistema que eu te digo, se tu for muito fanático, puxando para o lado A ou para o lado B, tu vai cair. E aí tu tem que optar, ou tu é profissional, ou tu é torcedor. E eu, desde quando comecei na rádio, sempre busquei isso, ser profissional. A minha mulher acha que eu sou de um time, os meus amigos acham que eu sou do outro, ela muda de opinião cada hora, achando que eu sou do time A ou do time B, entende? Isso é legal, porque tu acaba transparecendo que tu tá agindo da forma correta, pô, tô deixando o pessoal na dúvida, né? Isso é legal. Eu tenho amigos que a gente faz churrasco que eles não sabem que time eu torço. Entende? Então é legal isso. O Alencar está dizendo aqui que lembra qual é o time que tu torce desde o tempo do Promenor. O Alencar está dizendo que lembra. Mas ele também não vai contar. Ele não vai contar, ele vai guardar. Esse é o segredo nosso aí. Oi? Não, eu acho legal essas pessoas que respeitam, entendeu, Marcelo? Porque sabe que por trás de um crachá, por trás de uma camiseta, a gente é profissional, né? E eu acho muito legal isso que o pessoal, eles respeitam essa decisão de não abrir o jogo, de não expor muito essa opinião. Eu acho muito legal isso quando as pessoas elas respeitam o teu posicionamento. Pô, o Renato é gremista, o Renato Colorado, o Renato é gremista. Ele não gosta de falar, então eu não vou opinar, né? E tenho colegas de infância, um exemplo, o Alencar, né, que ele sabe que eu não posso estar me expondo, né? E respeito, e isso é muito legal.
Tem duas perguntas aí que a galera está mandando para ti, Renato. O que que tu gosta mais? É comentar jogo, narrar, fazer reportagem de jogo de futebol, ou tá lá dentro do campo, quer seja apitando ou mesmo bandeirando? E aí já emendo nisso uma outra questão: qual é a sensação de tu estar bandeirando um jogo pegado, um clássico, uma final, com aquela pressão toda, não só a pressão da torcida, mas pressão de jogador, pressão, a imprensa, de um modo geral. Tu mesmo dá tiro no pé, né? Porque quando tu é repórter, tu diz, o juiz errou. Aí quando tu está lá dentro do campo, tu tem seus colegas falando do teu trabalho no campo. Então, duas perguntas. Se tu prefere comentar jogo, se tu prefere fazer a reportagem ou se tu prefere apitar, e como é que é apitar ou bandeirar, porque no fim é tudo a mesma coisa, né? O trio de arbitragem está lá, ou se tu prefere, como é que é arbitrar um jogo tenso. Eu sempre deixei bem claro na tua primeira pergunta, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fui fã de fazer reportagem de futebol. Né? Eu sempre gostei mais da arbitragem, principalmente por causa daquelas questões táticas, né? Que eu era um zero esquerda, assim. Se tu me perguntar que posição jogava um volante, em que lugar tinha que ficar um volante, tu ia passar vergonha só 10 anos atrás. Dependendo do volante, para jogar em pé ou para jogar deitado, né? Eu conheço muito volante. Mas respondendo bem assim, bem rápido a tua pergunta, assim, a primeira pergunta eu sempre gostei bem mais da arbitragem. Eu sempre gostei bem mais. Tanto é que a minha opção de trabalhar no esporte é sempre a segunda. A gente sempre tem um outro colega que faz. Entendeu? Eu sempre deixei aberto isso dentro da própria emissora. Até foi um convite até do próprio Cláudio. Quando eu comecei na rádio, ele que começou a me levar no esporte, né? E aí eu sempre dizia, cara, eu curto arbitragem e tal, as duas coisas ao mesmo tempo não vão poder andar, né? Eu tô ali entrevistando um dia o Maciel, no outro dia o Maciel tá jogando, eu tô bandeirinhando, as coisas não vão fechar, entende? E eu sempre procurei não misturar muito, e eu consegui, graças a Deus. Por quê? Porque eu gostava bem mais de trabalhar com arbitragem do que de própria reportagem. É uma coisa assim, os caras devem estar pensando, o cara entra na arena do Beira-Rio, entrevista os jogadores e gosta bem mais da arbitragem. Mas são gostos, cara. Não tem como explicar. É uma sensação assim. Enfim, eu gosto bem mais da arbitragem, de fazer arbitragem. Se eu tiver num final de semana, como já teve, entre escolher a arbitragem e trabalhar numa transmissão, eu prefiro trabalhar na arbitragem. A segunda pergunta... Como é que é, então? Tu prefere arbitragem. Arbitragem. E aí tu falaste lá que não importa qual é o time que está jogando, está lá concentrado no time, está concentrado no jogo, não toca muita bola para a torcida. Mas como é que é apitar um jogo, uma final de campeonato, um clássico? Como é que é aquele jogo tenso, aquele jogo pesado? O que tu me conta? Cara, tem os dois lados, né? Tem a preocupação de nada dar errado, tem a preocupação para te entrar numa transmissão como agora, nada dar errado, né? Para essa transmissão sair agora, tu se preocupou muito há muito tempo para não dar errado, né? E quando tu tá num jogo, não importa se o jogo é de categoria de base e é profissional e é pegado ou não, todo jogo, por mais que ele é amistoso, tem que levar como se fosse uma final. Né? Tanto é que a gente ia nos amistosos e a gente entrava no carro e dizia, vamos para mais uma final. E não era nada, era um amistoso muitas vezes. Mas, cara, assim, tu se foca tanto que aquilo para ti se torna uma final de Copa do Mundo. Porque nada pode dar errado, tu não pode errar, porque tem pessoas que dependem do teu trabalho, de tu não errar para continuar empregados. Né? Tu pega um exemplo, um último jogo de uma fase para se classificar para a segunda fase, se tu tem um erro, tem que ver que tem 11 jogadores ali que estão em campo. Se tu errar, eles vão ficar desempregados na próxima semana. Então, tu se foca tanto nisso que qualquer jogo para ti se torna uma final. E tu, no caso eu me sinto muito orgulhoso, porque tu tá no jogo decisivo, significa porque tu tem a competência para estar ali. Entendeu? Então, já tem o outro lado também. Se tu tá naquele jogo, se tu foi colocado para aquele jogo, é porque tu é capacitado para estar naquele jogo, tu vai fazer de tudo para aquele jogo sair como deve sair e sair o mais perfeito possível.
Interessante isso. De fato, mas no fundo o cara entra um pouquinho mais ligado no clássico. Eu entendo que, mesmo um jogo amistoso, tu entra focado no teu trabalho, entra concentrado. E só um parênteses rápido aqui agora para dizer, acabei de falar com o Kleber Grabowski aqui pelo WhatsApp, ele confirmou, daqui a pouquinho ele está junto com a gente na live. Então, quem está assistindo aí, aguenta mais um pouquinho que já em seguida... Aguenta um pouquinho, o Corme vem aí. Aguenta aí que o cara vem aí, um dos maiores comentaristas do Brasil. É isso aí. Mas eu imagino que seja um pouquinho mais ligado, porque amistoso, tá ligado, o jogo da divisão de acesso, mas, pô, afinal, o cara tá decidindo se sobe ou se não sobe, deve dar um pouquinho mais de pilha, de pressão. E para dizer também que o Lucas Bender está nos acompanhando, obrigado, Lucas, pela audiência. O Jairo está perguntando, e aí tem a pergunta do Jairo. O Jairo é o super fã da nossa página. Qual é o jogador mais importante que tu já entrevistou? Cara, é que assim, Marcelo, é uma pergunta assim que eu nunca tinha parado para pensar. Boa pergunta, viu, Jairo? É uma pergunta assim. De repente, dois ou três, não necessariamente o mais importante, mas alguns importantes que tu já tem entrevistado. Tá, vamos pegar duas situações, então. Da Alessandro, do Internacional. Né? Não. Vamos tentar fazer assim Eu vou tentar fazer um breve resumo da Alessandro, do Internacional. Cortez, do Grêmio. Luan, do Grêmio. Cara, Alex, do Inter. O Sacha. Cara, é uma boa pergunta essa do Jairo, viu, Jairo? Eu não tinha parado para pensar ainda, né, nessa qual o jogador mais importante. Mas, enfim, vamos pegar assim, ó. D'Alessandro do Internacional e Luan do Grêmio. Tá, para deixar uma coisa bem... Não vou dizer uma coisa que meio que parelho, né? Mas para mim é algo parelho. Os dois jogadores, então. É equilibrado. Eu até acho assim, que o D'Alessandro tem muito mais história no Colorado do que o Luan no Grêmio, mas sim, são dois craques de bola, dois caras muito grandes. O Kleber Grabowska está entrando aqui na nossa live, está entrando aqui na nossa sala. Kleber, vamos aproveitar a hora. Boa noite, muito obrigado, privilégio receber a sua companhia. Já aqui uma saudação especial. Eu sou... aqui até esqueci de mudar meu nome aqui. Pô, brincadeira, o cara esqueceu de mudar o próprio nome. Brédio Torcedor Amador. Kleber Grabowska, o ícone do jornalismo esportivo, da rádio do Rio Grande do Sul. Um cara que muitas vezes, muitos de nós ouvimos. Temos a voz marcada na memória e hoje temos o privilégio de poder vê-lo e poder conhecer o rosto por trás dessa voz marcante. Nos fazem a companhia o Renato, e antes de te ouvir, Kleber, eu tenho eu já vou ouvir que o Paulo Schilling aqui, ó. Paulo, não perdi a tua pergunta, Paulo. A tua pergunta está marcada aqui, se o VAR, o quanto o VAR afeta o trabalho da arbitragem, e o Grabowska vai poder falar sobre isso também. Antes de ouvir o Grabowska, Renato, conta para nós qual é o sentimento que tu tens pelo Kleber Grabowska. Bom, primeiramente, boa noite, Kleber. Grabowska, boa noite. Seja bem-vindo aqui à live do Brédio, o torcedor amador, a segunda live que o Marcel está organizando. E eu acho que para quem trabalha em rádio, que nem no meu caso, né, há 10 anos, eu até comentava com o Marcel fora do ar, comecei a acompanhar o trabalho do Kleber em 2002, na Copa da Coreia e do Japão. Dava o gol ali do Rivaldo, Brasil e Bélgica. Um jogo da madrugada, Rivaldo chega a tantos gols, se iguala a tanto. Cara, é uma enciclopédia. O cara puxava uma enciclopédia na época ali, em 2002, a internet não era muito forte, e ele trazia um resumo do jogador, um resumo do jogo em questão de 1 minuto. Então, é uma inspiração para quem trabalha em rádio, né? Apesar de a gente estar trabalhando pouco tempo em rádio, apenas 10 anos,
mas é uma sensação ímpar poder ouvir uma das pessoas mais inteligentes na área do esporte que a gente tem no Rio Grande do Sul. E olha, uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro é a dele. Boa noite, Kleber. Boa noite, Renato. Boa noite, Maciel. Obrigado pelas palavras aí. Peço desculpa pelo atraso, né? Que apesar de ser feriado, né? A gente começa a marcar reunião, e nesse período aí de pandemia, né? A gente começa a trabalhar e às vezes não percebe, né? O passar da hora. Deu uma parada ali para fazer uma refeição e disse, opa! Ainda bem que vocês mandaram um recado, né? Já estava me passando da hora. Desculpe o atraso, né? Perdão. Prazer imenso trabalhar com vocês, ou participar com vocês, com o Renato, com o Maciel, aí, obrigado pelo convite, né? E é uma trajetória muito interessante, né? E isso que você falou, Renata, também é o passar dos tempos, né? Essa semana faleceu o Jorge Estrada, que foi um parceiraço meu na Rádio Gaúcha, né? Foi eu e ele formamos uma dupla de plantões, né? Muito interessante, muito divertida, era muito bom trabalhar com o Estrada, que era um cara alto astral, e o Rádio Gaúcho sempre teve, né, ao longo dos anos, essa tradição do plantão de estúdio, né, que é uma função que eu não digo inventada pelo Antônio Augusto, né? O Antônio Augusto foi o grande plantão da época de ouro da Rádio Guaíba, que tinha Pedro Carneiro Pereira, que foi, né, sem dúvida nenhuma, o maior narrador que já teve no Rio Grande do Sul, né, sucedido pelo Armindo Antônio Ranzolin, uma equipe que tinha Lauro Quadros, tinha Rui Carlos Osterman, Lazia Martins, Lupe Martins e o João Carlos Bermonte, não sei se eu falei, né? E o Antônio Augusto era um plantão de estúdio. E ele, além de ser muito inteligente na captação das notícias, ele foi o cara que sistematizou esse banco de dados. Então, ele sabia quantos fulano de tal marcou pelo Grêmio, os números dos Grenais, e isso foi passando, né, ao longo dos tempos. O Antônio Augusto é a referência de todos os plantões do Rio Grande do Sul e de boa parte do Brasil, né? Depois veio o Érico Sauer, né? O Érico Sauer saiu da Guaíba, foi para Gaúcho. O Antônio Augusto também foi da Gaúcha da Guaíba para Gaúcho, da Gaúcha para Bandeirantes. Ele era muito inquieto, né? E às vezes comprava algumas brigas que atrapalhavam a trajetória dele como profissional, né? Depois daquele grande momento na Guaíba, ele não parou mais em lugar nenhum, né? Sempre transitava, mas sempre serviu como referência. Daí eu fui para a Gaúcha, e lá na Gaúcha eu trabalhei com o Jorge Estrada. Aliás, eu comecei na Guaíba, né? Nunca trabalhei com o Antônio Augusto, mesmo citando ele como referência, né? Nunca tive o privilégio de fazer dobradinha com o Antônio Augusto no platão, nem na retaguarda, né? Mas aprendi muito de ouvido com ele, né? Daí fui para Guaíba, sucedi o Luiz Carlos Oliveira, pai do Daniel Oliveira, que foi narrador da Bandeirantes, né? Atualmente trabalha na ABC de Novo Hamburgo. Depois eu fui para Guaíba, sucedi o Luiz Carlos Oliveira. Lá na Guaíba fui tudo, né? Fui produtor, fui repórter, fui plantão, né? Me afirmei como plantão lá, e depois de cerca de 3 anos, em 91, me transferi para a Gaúcha. E na Gaúcha eu tinha aquela ideia, eu era novo, né? Recém-casado, disse, vou ficar aqui uns 3 anos e depois vou para um lugar maior. Só que a Gaúcha se transformou numa rádio gigante, né? Enquanto as outras rádios que a gente tinha como referência, as rádios do Rio e São Paulo, começaram a diminuir de tamanho, aqui não. Aqui o rádio do Rio Grande do Sul sempre foi muito forte. E a Gaúcha se transformou numa referência de rádio no Brasil. Uma rádio que tinha cobertura sistemática de Copa do Mundo, de Olimpíada, né? Cobertura permanente de seleção brasileira. Então se transformou numa referência. E a gente cresceu junto com a Gaúcha, né? Com a RBS, no sistema RBS de rádios. Então aquela ideia de ficar 3 anos na Gaúcha se transformou numa permanência de quase 3 décadas. Eu fiquei 28 anos dentro da RBS. Então, as pessoas se habituaram a me ouvir, né? Então, assim como eu, que tenho 54 anos, me criei ouvindo o Antônio Augusto, né? Muitos jovens, né? Muitas pessoas aí na faixa dos 40 se habituaram a ouvir o Kleber Grabowska no plantão. E esses dias eu estava pensando assim, quando eu entrei na Gaúcha, a equipe de ponta era o Ranzolin na narração, Rui Carlos Osterman e o Lauro Quadros se revezando nos comentários. O Pedro Ernesto, acho que ainda... Não, o Pedro já não era. O Pedro era o segundo narrador. Lá na reportagem tinha Silvio Benfica e Antônio Carlos Macedo. Acho que sobrou desse time aí o Silvio Benfica fazendo os programas de repercussão, intervalo e pós-jogo. Né? O Macedo foi para o jornalismo, o Lauro se aposentou. O professor Rui... quando completou 40 anos do Sala, né, também saiu de cena. O Ranzolin saiu muito cedo e só sobrou eu e o Pedro Ernesto, né? Então a gente é mais ou menos
os sobreviventes do meteoro, né? Ah, que legal. Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Eu vou só dizer, Renato, que o Kleber, eu não sei se ele consegue ter a dimensão do prazer, do privilégio, da emoção de ouvi-lo novamente, porque no dia a dia, hoje, a gente não ouve mais o Grabowska nas transmissões, mas é uma sensação de buscar aquelas lembranças, aquelas memórias. Estou muito emocionado de poder conversar contigo e poder te ver, além de te ouvir, porque é uma tecnologia nova que a gente não tinha lá na época que tu fazia a transmissão dos jogos. Então de Ainda fato bem, um hein? grande privilégio. mas de fato um grande privilégio. Você que está nos assistindo aí no Facebook, marca os teus amigos aí que certamente vão poder ouvir e ter esse privilégio de poder ouvir o Kleber Grabowska, e tem muitas informações, tem uma história fantástica no jornalismo. Eu li, e Renato, já deixo de fazer a pergunta, mas já Claro, quero, claro. já quero de logo comentar aqui que eu li uma entrevista de um projeto lá da FAMECO, da PUC-RS, projeto Vozes do Rádio, uma entrevista de 2011, uma entrevista de 10 anos atrás. E tu dizias, Kleber, naquela entrevista, que tu és natural de Canoas, mas tem fama de ijuiense. Me conta um pouco o porquê dessa fama de ijuiense. Renato, pode fazer a tua pergunta para depois o Kleber responder tudo ao mesmo tempo. A minha segunda pergunta seria essa também, Marcelo, porque quando o São Luís subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho, o Kleber veio a Ijuí. Ele participou, ele esteve aqui na final, acabou acompanhando o São Luís, né, tive a possibilidade até de conversar com ele, se não me falha a memória, 2 jogos antes dele vir para cá, eu encontrei ele no Beira-Rio, se não me falha a memória, em uma outra transmissão. Mas, Kleber, a primeira pergunta que eu te faço, o que levou a você sair de algo que você era referência para, como você falou, o pessoal há 40 anos, o pessoal de 40 anos hoje te acompanha, mas o que te levou você sair do plantão, de ser plantonista e se tornar também uma das referências como comentarista? Você já era referência como plantonista, uma enciclopédia, tu tinha tudo na mão na hora do gol, ou qualquer informação ali que os narradores te perguntavam, tu já tinha na ponta da língua. E o que te levou a trocar, a sair do plantão para se tornar um comentarista esportivo e também virar uma das referências aí de comentaristas no Rio Grande do Sul? Acho que até a rotina, né? A rotina cansa muito. E na Gaúcha, né? Para quem não sabe, eu, além de ser o plantão, era o coordenador da equipe. Então tinha toda uma logística, né? Cada transmissão era eu que tinha que planejar quem é que ia narrar, quem era comentarista, reservar hotel, reservar passagem, pedir transporte, fazer chamada, né? Era uma rotina desgastante. E eu fiz isso de 95 até 2013, né? Então é bastante tempo, são 23 anos nessa função aí, né? E aí chegou uma hora que, né, tu já não é mais garoto, né? Tem uma época que tu faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu costumo dizer, quando tu é garoto, tu joga a bola das 10 da manhã às 5 da tarde, né? Chuta o portão, arranca uma tampa do dedo, passa uma água e sai correndo, né? Tá nem aí. Só que o passar do tempo te desgasta também, né? E houve uma necessidade lá dentro da Gaúcha, que era o Rui estava largando, né? Tinha uma dificuldade em termos de comentarista, né? Se convidou o José Alberto Andrade, que não aceitou, não se o Luiz Henrique Benfica era outro nome que tinha sido cogitado para assumir a função de plantão. E aí o Ciro Martins, que era o coordenador, disse: cara, tu tem muito conteúdo, tu tem frase, tu tem qualidade, tu é um cara que tem sacadas, tu não quer assumir o posto de comentarista, a gente está precisando de um cara novo. Aí eu disse: eu gostei da ideia, mas tem que saber se a turma compra essa proposta, né? Porque uma coisa é tu ser referência naquilo que tu faz há 28 anos, e eu preciso de algum tempo para assumir essa nova rotina de comentarista, né? Ainda mais nesse período de internet. Aí eu fiquei até muito surpreso, Renato Maciel, com a repercussão, né? Com o ódio que existe nas redes sociais. Porque enquanto tu faz plantão, né? Tu faz citação, tu faz pesquisa, né? Volta e meia tu leva uma corneta, diz: vocês sempre puxam os números para o Grêmio, sempre puxam os números para o Inter, é coisa normal. Mas aí quando tu começa a virar a vidraça, né? O que voa de pedra, assim, foi uma coisa impressionante, mas foi uma necessidade, uma coisa assim, acho que juntou a fome e a vontade, sabe? Porque
uma necessidade lá dentro da RBS, dentro da Rádio Gaúcha, para colocar um novo comentarista, né? Um espaço que se abriu principalmente para a saída do Rui, e também acho que uma certa vontade minha, né? De tentar algo diferente. E através disso, né, eu consegui sair um pouco do estúdio, né? Que também é uma rotina desgastante. Tu é o primeiro a entrar, porque, né, a programação sempre tem o plantão de estúdio como alicerce, né, e o último a sair, porque tu fecha a programação de esportes de um domingo, de uma quarta-feira, né, repassando os resultados e participando ali do fim de jornada, da repercussão, como é que ficou a classificação, qual a próxima rodada, os resultados da noite, essas coisas assim. Então, né, então tu está habituado a esse desgaste, esse trabalho. Então, foram as duas coisas que se juntaram. E eu fico muito feliz, porque eu acho que é um passo adiante, né? Porque isso também, né? Se eu ficasse hoje na Gaúcha com o plantão, poderia até ficar hoje com o plantão da Gaúcha, né? Na Gaúcha, no outro veículo. Mas a experiência que eu ganhei de 2013 até agora, já são 8 anos, fazendo um monte de coisa, o fato de ter deixado de ser só um plantão, né? Já me abriu uma perspectiva, ainda mais nesse mercado de trabalho que está cada vez mais diminuído, né? Tá encolhendo, né? O Rádio Gaúcho ainda é muito forte, mas de uma maneira geral, assim, as oportunidades elas dependem muito mais da iniciativa própria, de tu abrir o teu canal no YouTube, que já não é nenhuma grande novidade, não é uma grande sacada, né? Então tu tem que buscar novas perspectivas. E também esse passo adiante que eu dei de sair da situação cômoda de ser plantão e referência de muita gente aí da retaguarda esportiva, né, me possibilitou, acho que, digamos assim, uma sobrevivência ou uma sobrevida, né, no pós-plantão. Não sou mais garoto, tenho 54 anos, né, mas eu acho que ainda tem bastante estrada para trilhar. Posso ser plantão, posso ser comentarista, eu acho que isso abre meu leque de participação em várias coisas. Já escrevi livro, participei de roteiro de filme, enfim, tem muita coisa para fazer, muita coisa para participar, também pela bagagem acumulada, né? Desde 89, trabalhando no jornalismo esportivo, já dá um alicerce, dá um suporte bem interessante. O fato de ser juiense. O fato de ser juiense é o seguinte, é uma longa história, mas vou tentar resumir assim. Meu pai, a gente... Só para dizer que tem, o Giovanni está comentando aqui que te ouve direto na Rádio Progresso, e enquanto tu já conta essa história, o Renato Bueno antes, ele apita também, apita, bandeira, jogo, ele disse que ele não pode falar se é gremista ou colorado. Tu já pode dizer se tu é gremista ou colorado hoje? Não, eu sou São Luís de Juí, né? Até vou abrir meu coração aí. E eu sou Labarca também, né? Labarca é o meu time da Várzea aqui em Porto Alegre. A história do São Luís de Juí é a seguinte. O meu pai ele era representante da Liquigás em Canoas e eu nasci em Canoas, a família toda é de Canoas, e meu pai ele saía de Porto Alegre para Ijuí, acho que não sei lá, uma vez por mês. Ele era uma espécie de inspetor para fiscalizar, fazer a fiscalização do movimento da Liquigás em Ijuí. E aí chegou uma proposta para ele residir em Ijuí. Leva a família, não precisa ir uma vez por mês, né? É uma viagem desgastante. Imagina 1970 e poucos aí, como é que é. Aí a gente se transferiu definitivamente para Ijuí. Aí veio toda a família para Ijuí. E eu tinha, acho que 6 anos quando eu fui para Ijuí. E em Juí eu comecei a gostar de futebol. A primeira vez que eu fui no estádio, de ter assim a noção do que é um jogo de futebol, eu fui no Olímpico. Eu me lembro de um jogo Grêmio e Curitiba à noite, o Flash era jogador do Grêmio. Eu fui no jogo do Inter, acho que contra o Atlético Mineiro, no recém-inaugurado Beira-Rio. Me lembro de deixar cair aquele escadinho de mão, quicando os degraus do Beira-Rio. Né? Mas assim, de ver um jogo, de me ligar num jogo, a primeira vez que eu tive essa noção do que é o futebol foi justamente em Ijuí, acho que num amistoso do Inter ou do Grêmio contra o São Luís, acho que era o Inter contra o São Luís. E aí tinha um jogador no São Luís que era o Maurinho, né? Que jogava muita bola, era um meio atacante, e depois foi para o Caxias, foi para o Juventude, foi para o Cascavel. E recentemente encontrei ele aqui em Porto Alegre, né? Abracei, tirei foto e disse: cara, tu é o cara que fez eu gostar de futebol. Tu é, para mim, o primeiro ídolo
que eu tive no futebol. Ele primeiro, depois o Zico, né? Porque naquela época eu estava surgindo o Zico, eu escutava muito rádio do Rio, né? Não tinha TV, né? Então o divertimento era ouvir futebol pelo rádio, então tu ouvia Grêmio e Inter, mas o diferente era ouvir as rádios do Rio de Janeiro, e o Zico, para mim, naquele momento, era o grande goleador. Então eu disse, Maurinho, para mim, tu é maior que o Zico, né? E contei essa história. E quando eu comecei daí depois em 78 a gente voltou para Canoas, né? O negócio do pai não deu certo, a gente perdeu, né? Faliu, enfim, foi uma porcaria a experiência por Ijuí nesse aspecto familiar e financeiro. Mas enfim, a gente voltou para Canoas, e aí durante muito tempo em Canoas, né? Fiquei estudando, não sei o quê, até que eu entrei na faculdade, estava concluindo a faculdade, tive a oportunidade de ingressar na Rádio Guaíba, e aí, quando eu estou começando na Guaíba, é justamente o momento que o São Luís está retomando. O São Luís fechou o departamento de futebol em 78, e só retomou nos anos 90, né? Voltou para a primeira divisão do futebol gaúcho em 90. E aí era um momento de, pô, que legal, né? Eu estou trabalhando na crônica e o São Luís está de volta, né? E eu acho que foi um reencontro, né? Juntou aquela coisa, aquela reminiscência, aquele momento bacana, né? De te lembrar da tua infância, de gostar de futebol. E aqui em Porto Alegre e na crônica em geral, é pecado tu dizer que é gremista ou que é colorado, né? Então tem essa imparcialidade, que é uma coisa bastante forçada, e atualmente tem muita gente que está abrindo o coração, mas também por uma questão, né, de não ter espaço na mídia tradicional. Enfim, é uma questão de sobrevivência da imprensa, né? E aí eu disse, cara, não preciso nem torcer para o Grêmio nem para o Inter, tenho meu time do coração, que é o São Luís, né? E aí tu vem para 91, o São Luís já faz uma baita campanha, com o Cassiá, vice-campeão da Copa Governador, né? Perde para o Inter do Abel no Beira-Rio, acho que empata o primeiro jogo e perde o segundo jogo por 2-0. Naquele ano o Falcão é técnico da seleção brasileira, e a Copa América é na Argentina, se eu não me engano, ou no Chile, acho que no Chile. E aí, antes de embarcar para o Chile, a seleção brasileira faz aqui em Porto Alegre uma aclimatação, né? Que já é inverno, e tu vai pegar o inverno da Cordilheira dos Andes, lá no Chile. Então o Falcão faz aqui 3 amistosos, e um desses amistosos é com o São Luís, e o São Luís empata com a seleção brasileira. Então, assim, é um momento legal do São Luís e é um momento legal meu, né? Então, assim, a identificação existe, né? Ela é reforçada nesse encontro em 91, e a partir dali eu sou São Luís e você, assim. E o mais engraçado é que o pessoal do São Luís, de uma certa forma, me reconhece como torcedor do São Luís, uma referência em Porto Alegre. Toda vez que o São Luís tem uma promoção, um lançamento, eu sou marcado nas publicações. A minha filha é torcedor do São Luís, e esse episódio que o Renato estava contando do jogo do São Luís foi em 2017. Era o jogo que valia o retorno do São Luís à primeira divisão. Era o jogo de volta contra o Inter de Santa Maria no 19 de outubro. O São Luís tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, e o jogo de volta era num sábado. Choveu a semana inteira. O gramado do 19 de outubro virou um lodaçal, assim, sapateado, barro. Tanto que depois desse jogo a direção do São Luís foi obrigada a reformar o gramado, né? A botar um sistema de drenagem. E aí eu saí de Porto Alegre num sábado, eu e a Fernanda, para assistir o jogo. E eu emprestei uma camiseta do São Luís que eu tinha do tempo que o Chico Cebola, acho que deve ser 77 ou década de 1980, eu tinha uma camiseta do São Luís branca com gola vermelha, que eu emprestei para a Fernanda para assistir o jogo, e até hoje ela não me devolveu. Que beleza. Eu, na minha opinião, um pouco dessa pressão de querer saber, e também de o pessoal não comentar muito o time que torce, é muito nossa gaúcha aqui, porque tu vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, tu tem lá um monte de time principal, tu um pouco meio que divide isso, não tem tanta essa pressão para querer saber se tu é gremista ou colorado. Enfim, eu quero mandar um beijo para minha mãe Gladys, para o meu pai Wilson, que estão assistindo a gente no Facebook ao vivo, na TV de 50 polegadas, assistindo a gente em tela grande. Olha que beleza. Quase a metade da nossa audiência no Facebook é da família. A esposa Sabrina está assistindo também. Mas, enfim, tem mais uma galera aqui. E eu já quero complementar e mudar um pouco o foco, Renato e Kleber. O Renato, a gente já estava ouvindo um pouco da história antes,
para falar um pouco mais sobre o futebol propriamente dito. E o Paulo, o Schilling e o Wilson Bem nos perguntam sobre o VAR. O VAR é uma realidade hoje, o VAR está aí, não vai mudar. Veio para ficar, e eu até estranho que ainda a Conmebol diz tem a pré-Libertadores com estádios muito pequenos e por isso não tem condições de botar o VAR. Renato, na tua opinião, enquanto tu está lá bandeirando, o quanto o VAR atrapalha, influencia, o quanto o VAR ajuda ou atrapalha? Qual é a tua opinião sobre isso? A Sabrina está dizendo que os gremistas lá nos Estados Unidos... Kleber, nós estamos sendo assistidos lá em Toledo, nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Olha que beleza, viu só? Grande audiência. As pessoas não têm coisa melhor para fazer, hein? Olha o que eu tive hoje lá, nevou já. Quer dizer, ainda, que é uma neve meio atrasada lá. Mas, Renato, conta para nós aí qual é a tua opinião sobre o VAR. E, na sequência, o Kleber já emenda aí também o que ele opina. Beleza. Eu vou deixar para ele a parte mais burocrática, assim, até por eu estar participando da arbitragem. Eu acho que o VAR é bom, né? Precisa ser melhorado. O tempo de decisões precisa ser demorado, mas também a interpretação da regra ela precisa ser melhorada. Algumas questões ainda, na regra, elas precisam mudar. Né, mão na bola, bola na mão. Essa é a minha opinião. E eu acho, né, eu posso ir até... Eu vou até aqui, que eu posso falar do VAR. Né, eu acho que o VAR é bom, precisa ser melhorado, e como você bem falou, a nossa tendência daqui para frente é o VAR. Né, não vai ter outra opção a não ser essa. Aí o Kleber agora pode opinar nas palavras dele um pouco melhor. Eu sou muito a favor do VAR, a gente vê uma eficiência do VAR nos campeonatos europeus, lógico que o mundo europeu é muito melhor que o mundo sul-americano, e principalmente do futebol brasileiro, onde tem muito mimimi, tem muito chororô, tem muita pressão, né? Acho que as pessoas têm que ser mais educadas, mais polidas, né? Porque toda a marcação é contestada, qualquer bola que o goleiro faça uma defesa e que já se torne escanteio, tem um goleiro caído no chão, que é uma palhaçada, é uma falta de respeito, é visível que é cera, né? Qualquer substituição, o jogador se atira no chão e faz a exigência da maca para sair de campo. Olha, isso é falta de respeito com o público. Eu acho que o VAR tem que ser colocado em prática, e eu acho que também tem que ter uma outra coisa, assim, ó. Tu paga por um pay-per-view, tu paga para ser sócio, tu paga para entrar no estádio e tu ganha um espetáculo muito pobre. Por quê? Porque as pessoas são malandras, porque as pessoas são desonestas, porque as pessoas tentam burlar a arbitragem, tentam levar vantagem em relação ao adversário, né? E eu acho que, pelo menos, isso até pode ser utopia, mas eu acho que a gente deveria ter pelo menos 60% de bola rolando, né? Hoje se dá 4, 5 minutos de acréscimo, eu acho pouco. Se tu fizer uma cronometragem que nem futebol de salão, tu vai ver que cada tempo, acho que não passa não sei se passa de 25 minutos de jogo. O resto é enrolação, é parada, marca a falta e recua a barreira, porque os caras avançam. É muita catimba, é muita cera. E aí a pressão vai toda em cima da arbitragem. Coitado da arbitragem, que não tem respaldo, que não tem preparação, que não tem seguro, né? Feliz do cara que vai para um quadro da FIFA ou para um quadro de CBF, mas no mais a arbitragem é desamparada, né? E a pressão cai toda sobre elas. O VAR é um recurso muito útil, e eu acho que tem a tendência a se aperfeiçoar. A gente tem uma eficiência muito grande na Inglaterra, na Alemanha, eu acho que são referências da utilização do VAR. Só que aqui no Brasil, como sempre existe a malandragem, o VAR já ficou um sistema caro. Aí, para tu instalar o VAR no campeonato, tu tem que pagar isso, tem que pagar aquilo para ter tal recurso, não sei o quê, babá. Atualmente tem os campeonatos regionais, só o campeonato de São Paulo usa o VAR. Talvez os outros campeonatos usem o VAR nos clássicos ou nas fases decisivas. O Gauchão daqui a pouquinho vai ter o VAR de novo, né? Mas a gente está vendo assim uma quebra de padrão em relação à arbitragem de VAR e à arbitragem sem VAR. Campeonato Gaúcho, os jogos da segunda-feira mostraram aí alguns erros crassos, né? E um gol que foi validado bastante discutível, mas aí cabe ao juiz na hora, né? Tu não tem o recurso, tu não pode parar o jogo e esperar o VAR, só o Fábio estava dentro do gol e o gol do Pelotas foi válido ou não. Então tem que ter uma discussão ali, tem que ser resolvido na hora. Isso aí também é uma consequência, é uma falta de padrão. E eu acho que o VAR ele vai evoluir à medida que tiver uma
padronização, né? Tem muita orientação, sabe? Bola na mão na bola, não sei o quê. Eu sou do tempo raiz, né? Eu sou do futebol raiz, é mão na bola e bola na mão e acabou. Teve um momento que todo toque de mão na bola, toda bola que batesse no braço ou na mão, era falta, né? Daqui a pouquinho disse, não, aí já vai a interpretação. O que aconteceu com o Inter na reta final do Campeonato Brasileiro, no gol que o Lomba levou do Sport Recife, aquela bola que saiu ou não saiu, o pênalti não marcado contra o Corinthians, a falta que marcaram numa disputa de bola no ar com o Cássio, né, que o juiz apitou antes da conclusão do lance, e a expulsão do Rodinei, tudo isso está no pacote do VAR, porque aí o árbitro do VAR entrou na interpretação do lance, então também falta padronização nisso. Mas eu acho que o VAR, à medida que for mais debatido, né, e for padronizado, vai ser um grande recurso. Acho que é uma coisa que vai facilitar muito. Eu acho que o futebol, se for um pouquinho mais educado, principalmente da parte dos jogadores e dirigentes, vai ajudar a arbitragem. Eu acho que não existe mais futebol sem VAR. Né? E tu não precisa fazer essa parafernália para montar o VAR. O Campeonato Pernambucano tem VAR, mas é um VAR remoto, ele não é instalado no estádio, ele é um VAR à distância. E eu acho que essa também vai ser uma regra a ser seguida no Campeonato Brasileiro, em todas as divisões. Não sei se em todas as divisões, mas acho que Série A e Série B, o VAR a remoto é mais econômico e dá mais segurança para a arbitragem. Mas também tem o seguinte, a arbitragem no último Campeonato Brasileiro, desculpa se eu estou falando demais, mas eu acho que a arbitragem no Campeonato Brasileiro ela se atirou nas cordas, ela se acomodou, porque disse, tem o VAR, deixa que o VAR resolve. Eu acho que a autoridade do campo, né, vale muito mais do que o VAR. O VAR é para corrigir alguma coisa que tenha passado. A gente viu várias vezes lá o VAR chamando o árbitro para mudar a decisão de campo, sendo que é bem isso, o VAR não tem aquela sensibilidade de sentir a respiração, não tem o jogador, o Renato, a gente falava antes do torcedor, claro que agora os jogos são sem torcida, mas o bandeirinha está lá com a torcida no cangote, o VAR está ali no ar-condicionado, bem tranquilo, acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade do campo. Tá muito bacana a repercussão, Kleber. Muita gente elogiando a tua participação e agradecendo a tua disponibilidade. Faço coro. Vamos transformar isso aí em dinheiro, Marcel. Vamos transformar cada like em 5 pila. O que achou? Ia ser uma boa. Vamos monetizar esse espaço aí. Esse espaço. O vendedor Luiz, lá de Lajeado, está acompanhando a gente também. E muita gente perguntando sobre os treinadores da dupla Grenal. A gente teve hoje o Grêmio anunciando o Thiago Nunes, a gente teve ontem o Inter perdendo com o Miguel Ángel Ramírez. Olha só, a gente aqui no Rio Grande tem essa habilidade de falar em portunhol, né? Miguel Ángel Ramírez, e muita gente questionando se foi importante, se foi correta a troca do Abel pelo Ramírez. Já estava acertado, enfim, a troca ia acontecer naturalmente. Qual é a tua perspectiva, Kleber? O Renato vai dizer assim, o Renato me mandou no WhatsApp aqui, Marcel, só pergunta para o Kleber porque o cara é fera, o cara sabe tudo. E, de fato, está sendo uma aula para a gente. Mas qual é a tua perspectiva para os treinadores da dupla Grenal? E veja, a gente muda completamente de VAR para falar dos treinadores. Não tem nada a ver, o assunto muda completamente, mas vamos lá. O que tu acha desses treinadores? Porque o Thiago Nunes tem experiência com jogadores de base, mas a gente tem informações de que lá no Corinthians teve algum atrito, alguma confusão, o momento do Corinthians não era favorável, e o Ramírez vai precisar muito tempo, será, para ele colocar em prática essas ideias dele e fazer o Colorado voltar a ser glorioso? Bom, Marcelo, tu acha que o Rogério Ceni é um bom treinador? Eu acho. Pois é, o Rogério Ceni fez um excelente trabalho no Fortaleza e está fazendo, apesar de toda a pressão e todo o paradigma que existe do trabalho dele em relação ao Jorge Jesus, ele está fazendo um trabalho muito legal no Flamengo. Mas aí ele foi para o Cruzeiro, né, deixou a situação, a condição de ídolo do Fortaleza, para pegar um Fortaleza que está, aliás, um Cruzeiro que estava em queda livre. E a gente está vendo hoje uma discussão do Thiago Neves. Pô, o Rogério Ceni chegou aqui, botou o dedo na cara de todo mundo, disse que o time era velho, né? Fez o Dedé chorar. Não, olha, aquele Cruzeiro lá é cheio de bandido, né? Ou seja, ninguém aquilo que o Fernandão falou há muito tempo, tem que sair da zona do conforto. Então ninguém comprou
né, a ideia do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tentou dar uma chacoalhada no vestiário e os caras muito bandidos derrubaram o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não durou muito no Cruzeiro. O Corinthians, me parece que é a mesma coisa. Eu não sei se o Thiago Nunes chegou a esse ponto de botar o dedo na cara, né? Mas eu sei da história da cartilha, né? Tentou botar os caras cada um no seu quadrado, né? E aí os caras também não gostaram do Thiago Nunes. Teve a parada da pandemia ano passado, e isso aí quebrou muito o trabalho, até mesmo o Kudê. O Kudê no Inter, ele começou numa pressão enorme, né? Ele tinha a obrigação de, em 6, 7 jogos, de colocar o Internacional na fase de grupos da Libertadores, e foi o sufoco, né? Ele passou pela Universidade do Chile, depois passou pelo Tolima, dois confrontos, né, muito apertados, e a gente via que o Internacional não estava pronto, mas via que tinha uma evolução, né? E o Internacional chegou na fase de grupos, aí já mais estabilizado, com o Saravia, com o Patrick começando a se recuperar, com o Bosquilha chegando, o Internacional melhor desenhado, né? O Kudê enxergando a multifuncionalidade do Edenilson, tinha um surpreendente Marcos Guilherme que dava velocidade ao time. Ele foi achando soluções para o Inter. O Ramírez pega um time pronto do Inter, né? Não é um time perfeito, mas é uma base encaixada que tem o olha, como é que é o nome do técnico que estava antes do Kudê? O Zé Renato. Como é que era o nome do técnico do Inter que fechou depois do Odair? Zé Renato? O cara da estatística é tu. Eu sei. Não, mas deu um branco. Eu estou desde a tarde tentando me lembrar do treinador, do nome dele. Como é que é o nome dele, cara? O Renato vai pesquisar na internet aí para descobrir para nós. Aqui, saiu o Odair, ele fechou a temporada. Bom, daqui a pouquinho a gente lê. Daqui a pouquinho a gente lê. Tu pegou esse time que a pau e corda conseguiu a classificação para a pré-Libertadores. O Kudê construiu um time, entregou o campeonato na mão do Abel, o Inter líder do Campeonato Brasileiro, classificado para a Copa do Brasil, entrando direto acho que nas oitavas de final, e também na semifinal da Copa do Brasil. O Abel, em questão de 15 dias, perdeu a vaga para o América e perdeu a vaga para o Boca Juniors. Só que lá no jogo contra o Boca Juniors, né, já tinha o Internacional melhor estruturado, né? O Abel começou a descobrir na base algumas soluções, fixou o Praxedes, recuperou o Rodrigo Dourado, achou um Caio Vidal que ninguém falava, né? E deu uma outra cara para o Inter. Tanto que o Inter ganha do Boca Juniors, quase consegue a classificação nos 90 minutos, e a partir dali, só com o Campeonato Brasileiro, foi o que foi, né? Melhorou, e no detalhe não chegou ao Campeonato Brasileiro. Ele entrega esse time para o Ramírez, não é o Ricardo Cobalcini, é depois do Cobalcini ali. Eu vi que alguém mandou um recado ali. É depois do Cobalcini que foi já a temporada. Diga, Marcelo. Não, eu só ia dizer de uma falhada no áudio, mas você tá. Aí o Abel entrega um time quase pronto, né, pro Ramírez, e o Ramírez vem com essa ideia: vamos mudar a filosofia. Beleza, mas o que tu tem que ter? Tem que ter tempo e paciência. O Internacional não tem tempo. A gente está já chegando a maio, a gente está quase na metade do ano. O Internacional está engatinhando, né? Ainda está tentando dar os primeiros passos. Só que a gente já teve um Grenal e a estreia na Libertadores. E até agora o futebol do Inter, nos 2 grandes compromissos do ano, foi muito fraco. Eu vou dar o desconto da altitude, mas o Internacional não teve desenho tático, não teve estratégia de jogo para enfrentar o Always Ready, né? Foi muito fraco o Internacional, e tanto é que o Internacional foi mal, que o Edenilson, que é o principal jogador do Inter, de tanto correr errado no primeiro tempo, ele saiu com 10, 15 minutos do segundo tempo. Errou demais ontem o Ramírez. Pode dar certo? Pode dar certo, mas precisa de tempo. Ele já está com a corda no pescoço, porque se vacilar contra o Deportivo Táchira na terça-feira, o Internacional já corre risco de não se classificar para a Libertadores da América. E aí fica feio para o Ramírez, e aí fica feio para uma direção que está começando agora. E outra coisa, o Inter tem Zé Ricardo, não é Renato? Muito obrigado, o Debred aí. Muito obrigado. Zé Ricardo, o treinador. Finalmente saiu o nome. Eu estava com o Renato na cabeça. Foi o Sadir Rolim, que está nos acompanhando no Facebook lá, que assoprou para mim.
Muito obrigado, muito obrigado. Finalmente saiu, cravou o nome do treinador. Muito obrigado. Só que o Inter, terça-feira, ou ganha ou se atrapalha. E outra coisa, a torcida do Inter vai falar que tem paciência. Há quanto tempo o Inter não ganha o título? Né? Então, assim, ó, a pressão vai com torcida no estádio, torcida fora do estádio, enfim. Internacional tem obrigação de buscar algo melhor. Bateu na trave com o Odair, bateu na trave com o Abel. Eu não sei quanto tempo mais a torcida do Inter vai esperar. E outra coisa, não é nem não ganhar jogo, não é perder na altitude. O problema é qualidade de time, é evolução. A gente até agora não viu nada afirmado no time do Ramires. Tu vai colocar o Palácios, que chegou ontem como titular, e descartar o Patrick. Mas o Patrick não se encaixa no jogo do Ramires. Mas qual é o jogo do Ramires? Quem é que se encaixa no jogo do Ramires? O Dourado não se encaixa no Ramires. Tá, quem é que tem no grupo do Inter que se encaixe no esquema do Ramires? O Zé Ricardo é o jogador do passe qualificado. Zé Ricardo não, o Zé Gabriel é o jogador de passe qualificado na saída. Qual passe qualificado? Aquele que quase sai gol no jogo contra o Aimoré ou que saiu o gol ontem? Olha, o Internacional tem muita coisa para corrigir. E, não dá, esse ano não dá para reclamar de falta de plantel, né? O Kudê, com aquela arrogância dele, disse: não temos o Felipe Coutinho. Não tem o Felipe Coutinho, mas tem muita gente boa no Inter. Se tu contar, nem vou discutir a funcionalidade, a qualidade do Dourado como primeiro volante, o volante da saída. Mas tu tem Edenilson e Nonato, tu tem Praxedes e Patrick, tem o Maurício, tem Peglo, tem Caio Vidal, tem 3 centroavantes, o Thiago Galhardo, o Paulo Guerreiro e o Yuri Alberto. Tu tem o Bosquilha, que está chegando, tu tem o Tyson, que está chegando, e tu tem o Palácios. Eu contei aqui 13 jogadores para 5 posições. Tu não pode reclamar disso. Então, pega as melhores peças, monta uma base e depois tu faz o ajuste. Tu não pode pegar um time que estava encaixado, certo, funcionando, com Patrick, Edenilson e Yuri Alberto, né, voando, e simplesmente abrir mão de 2 desses 3 jogadores. Acho que tem muita coisa errada. A respeito do Ramires ainda, o Maciel e Renato, o Independiente del Valle tem uma sistemática de trabalho muito interessante. O Independiente del Valle é um clube moderno, onde a direção se reúne com o treinador antes do jogo, não na noite anterior ao jogo, e faz uma explanação. Como é que é o adversário, o que é que tu planejou e como é que tu vai escalar o time. Aí tu tem um detalhamento da estratégia para cada jogo. Será que no Inter não dá para fazer isso com o Ramires também, para evitar alguns absurdos que ele está fazendo na escalação, como em todo jogo importante botar o Maurício? O Maurício, ele era reserva do Cruzeiro que não subiu para a Série A. Será que ele vai ser a solução para o Internacional? Será que não é melhor utilizar o Patrick? Bom, enfim, isso aí do Inter. Do Grêmio. O Renato ele fez um trabalho espetacular, mas o Renato ele se acomodou, né? A gente está vendo hoje a dificuldade do Grêmio para reestruturar o departamento de futebol, porque o Renato tratava direto com o presidente Romildo Bolzano, não tinha diretor de futebol, não tinha o grilo falante, né? O cara que dissesse, isso está bom, isso está ruim, o cara que confrontasse o Renato. Tudo que o Renato fez no Grêmio foi validado, né? Ele foi isensado dentro do Grêmio, principalmente por 2016 e 2017. Depois disso, o Grêmio caiu bastante em 18, e eu acho que tem um jogo que é emblemático na queda de qualidade do Grêmio, que é Grêmio e Flamengo Libertadores, semifinal 2019. E ali, para mim, quebrou uma... né? Porque o Grêmio achou que foi um acidente. Naquele momento, o Renato tinha a pretensão de chegar à seleção brasileira e derrubar o Jesus para ser técnico do Flamengo, porque era um sonho do Renato, e eu acho que ele se arrependeu de não ter ido para o Flamengo. Então, ele jogou muito, muito, muito alto naquele jogo contra o Flamengo, e o tombo foi feio. Aí, a leitura é que aquilo foi um acidente. Não foi um acidente. Aquilo lá já foi resultado de uma falta de evolução do time do Grêmio, que foi perdendo qualidade de um Douglas, que foi sensacional na Copa América de 16, aliás, na Copa do Brasil de 16, o Luan, que foi o craque da América em 2017, tu perde o Wallace, tu já não tem mais o Arthur, tu faz uma reposição mais ou menos, né? E aí a peça fundamental do Grêmio é o Maicon cansado, né? O Maicon já chegou velho no Grêmio. Tem alguns jogadores que chegam tarde, né? Eu acho que o Cícero também era um jogador espetacular que chegou muito tarde no Grêmio. E aí é aquela história que comigo vai jogar, né? Ele falou isso pro
o Leonardo Moura, para o Thiago Neves, para o Robinho, e quase sempre isso não deu certo, né? E o Maicon foi uma aposta permanente. Acho que até hoje o Grêmio acha que o Maicon vai ter recuperação. Até a semana passada, contra o Independiente del Valle, a expectativa do Grêmio era que o Maicon ia chegar e ia resolver os problemas. E talvez esse tenha sido o pecado do Renato, apostar que o Maicon era a solução para tudo. E, ao mesmo tempo, brigar com um cara que tem potencial, o Jean-Pierre. A gente está vendo que o Jean-Pierre, desde que o Renato saiu, né, tá voando, tá com a cabeça livre, não tem mais perseguição, não tem mais birra. Não sei se esse Jean-Pierre é permanente, mas eu acho que se o Thiago Nunes, que já trabalhou com o Jean-Pierre no sub-14, sub-15 do Grêmio, quando passou nas categorias de base do Tricolor, se ele afirmar o Jean-Pierre, acho que a missão dele dentro do Grêmio está plenamente atendida. Eu acho que com o Thiago Nunes, que é um cara que já trabalhou na base, no Atlético Paranaense, utilizando a base do Atlético, saiu de um sub-23 para o time profissional e com ele conquistou Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, acho que o Grêmio vai casar o discurso, esse discurso novo que tem que utilizar a base, que é o ano da base, com a prática. Eu acho que aí sim o Grêmio está dando um passo para afirmar uma categoria, uma safra da base que é muito boa. Eu não estou dizendo assim que nessa safra tem um extra classe, eu não sei se tem um Everton, mas eu acho que essa safra que tem Wanderson, que tem Juan, que tem Fernando Henrique, que já tem o Ferreira um pouco adiantado, o Ricardinho, Pedro Lucas, essa safra aí, ela é muito parelha na qualidade. Eu acho que no conjunto, né, firmando 2 ou 3 titulares, o Grêmio dá uma evoluída bem interessante. Eu acho que é um passo importante que o Grêmio dá, acerta no nome, né? E agora tem que reestruturar o futebol, né? Porque parecia que o Renato lá dentro do Grêmio ele era diretor de futebol, vice de futebol, o cara que cortava a grama, né, que fazia tudo. E a sensação que eu tenho é que faltou um pouco de reposição também para o Renato, porque o Renato tinha alguns jovens, mas não tão jovens, porque parece que o cara tinha que ter 25 anos para sair da base, para começar a jogar. Mas hoje no time titular, se é que a gente tem time titular do Grêmio, eu não lembro de um cara que foi contratado desde 2018 que seja unanimidade. A gente tem o Diego Souza, que foi contratado no início do ano passado, e para esses, é tudo jogador velho que veio de antes. Ou seja, o Grêmio perdeu seus craques, vendeu seus melhores jogadores e não teve uma reposição à altura, tendo que contar exclusivamente com os guris. Vou tentar fazer um retrospecto aí rapidamente. Ó. Goleiro, qual foi o último grande goleiro do Grêmio? Marcelo Groi. Né? Depois saiu o Groi, não acertou a mão. Agora aparece o Grêmio. Eu só, desculpa te interromper, mas eu não considero ele era um bom goleiro, mas não excepcional. Ele teve um ano muito bom, mas para mim não era um goleiro excepcional. É tipo o Danley. O Danley tinha estrela. Ele não era um goleiro excepcional, mas em jogo grande ele ia lá e se destacava. Mas desculpa. Mas aí... Não, mas tudo bem. A gente não está aqui para dizer amém, né? Mas eu acho que depois do Danley, para mim é dos goleiros que eu vi jogar no Grêmio o maior da história, o Marcelo Groi é o mais regular, né? E é o goleiro que tem estrela, o goleiro que cresce na hora da decisão. Na lateral direita, o Grêmio teve Edilson, né, que quando estava tudo bem resolveu ir para o Cruzeiro, deu uma bola fora completa, né, entrou numa roubada. Léo Moura, Thiago Galhardo, acho que são esses laterais, né, do Roger até o Renato, né? Não, agora que aparece o Wanderson como referência. As contratações para a lateral direita, o Edilson, tudo bem, valeu, cumpriu a função, mas não foi um custo-benefício, tudo bem. Na zaga, sim, uma grande contratação que é o Jeromel. Né? Na quarta zaga, Kahneman. O Jeromel acho que é 2015, 2016. Né? Sim, antes. E o Kahneman era reserva com o Roger, o Renato transforma ele em titular, despachando o Wallace Reis. Aí tu contrata o David Braz, que até o jogo contra o Santos era um jogador bem útil e bem confiante, mas depois se perdeu e foi transformado em vilão. Paulo Miranda, olha, não tem condições de ser titular do Grêmio. Lateral esquerda, aí o Cortez é a solução para todos os seus problemas, estamos completamente equivocados, um jogador que não acerta um cruzamento, né? Aí o Grêmio contrata o Caio Henrique, e acho que é uma ideia interessante, porque o Grêmio precisa, no seu modelo de jogo, de um lateral esquerdo que tenha qualidade na chegada, que tenha conclusão e bom cruzamento. Tudo bem, o cara durou 2 meses no Grêmio e teve que ser devolvido ao Atlético de Madrid. Contratou o Diogo Oliveira achando que o Diogo Oliveira era da mesma cepa. Não é, é muito fraco, ele é inferior ao Cortez na marcação e sem nenhuma qualidade no apoio.
né? Na volância, o Grêmio traz o Lucas Silva, não sei para quê, né? Não é jogador parecido com o Maicon e não é primeiro volante. Então tem aí um problema muito grande. Michel até fazia ali a cirurgia de joelho, era um baita jogador em 2017, depois eu acho que, né, se foi junto com a cartilagem, né, nunca mais jogou nada, tá até hoje no Grêmio lá, mas sem utilização nenhuma. O Grêmio contratou um jogador que está de volta ao Vasco agora, chamado Rômulo, né? Passou por aqui sem deixar saudade, e ninguém acho que se lembra dele. Robinho, pelo amor de Deus, né? Sabia que não ia dar certo. Thiago Neves, quem mais? Marinho, né? Joga em tudo que é time, menos no Grêmio, né? Luciano joga em tudo que é time, menos no Grêmio. Aí eu não consigo entender. E se esses caras não dão certo no Grêmio, a culpa é do Renato, né? Que é uma ideia, dentro daquela ideia pré-concebida, que o modelo de jogo é esse, tu tem que se encaixar, tu não enxerga a utilidade e a característica do jogador. Quem mais? Bolanhos, o Grêmio botou, acho que um jatinho de dinheiro para trazer o cara, e também com o Renato não jogou. Lucas Barros, Diego Turim. Olha, as contratações do Grêmio, eu fiz aí, Juliano, né? Juliano 2014, as contratações. Estou me lembrando agora, Rui Costa, o gerente do Grêmio, parada de Copa do Mundo 2014, as 3 contratações do Grêmio: Jeromel, Fernandinho e Juliano, né? Acho que aí é a melhor safra de contratações do Grêmio, porque de 3, 2, né, vingaram plenamente. Fernandinho tu pode até discutir, né? O Juliano é um cara que cresceu muito e deu um suporte interessante pelo lado direito, com aquela combinação, aquele corredor que funcionava muito, Edilson, Maicon e Juliano. Olha, a gente relacionou, acho que aí umas 20 contratações. Tardelli é outro caminhão de dinheiro que o Grêmio despeja. Não... A gente está relacionando em 20 contratações, e se a gente salvar 4 ou 5... O Jael também não é desse tempo? O Jael? Mas o Jael, surpreendentemente, é uma solução interessante, porque ele se adequou, ele foi um cara que serviu muito para o esquema tático do Grêmio, fazendo parede, fazendo pivô, no tempo que o Grêmio tinha velocidade para infiltração. A gente está relacionando aí mais de 20 contratações e 4 ou 5 funcionaram. Ou seja, a solução do Grêmio está sempre na base. E se tu virar as costas para a base, tu está desperdiçando um potencial enorme. Ao mesmo tempo que a gente coloca 20 contratações que não funcionaram, a gente pode relacionar aí uns 10 jogadores da base que se deram muito bem. Coloca aí o Wallace, Jailson, Arthur, Matheus Henrique, PP, o Everton, e alguns jogadores que não jogaram no Grêmio. Um está no Grupo City, que é o Diego Rosa, um volante sub-17 da seleção brasileira, que nunca ganhou oportunidade, e o outro é o TT, que está no Shakhtar Donetsk, que daqui 1 ou 2 anos vai estar no Bayern de Munique ou no futebol inglês, sem nunca ter vestido a camisa do Grêmio. Ou seja, o que está salvando o Grêmio não é a expertise, não é o dinheiro, não é o superávit, porque o Grêmio não sabe investir em contratações. O que está salvando o Grêmio é a base. E por isso eu acho que o Thiago Nunes vai se dar muito bem no Grêmio. O pessoal lembrou aqui também do Pinares, e esse já é bem mais recente daí, né? Talvez a última grande descoberta do Grêmio, né? Descoberta entre aspas, né? Sim, porque até agora ainda também não deu muito certo. Senhores, a gente se empolga e não para mais de falar, e teria assunto para ficar falando um monte de tempo, mas eu não posso abusar do tempo do Renato e do Kleber. Então eu agradeço a atenção, a disponibilidade de vocês. Depois que a gente encerrar a transmissão lá no Facebook, a gente pode ficar mais 2 ou 3 minutos aqui na sala, só nós, para poder fazer esse agradecimento de forma mais personalizada. Mas eu quero agradecer aos dois a disponibilidade, e se quiser deixar algum recado final. Renato, o quanto o teu trabalho como repórter é inspirado pelo Kleber Grabowska? Tu consegue dimensionar isso? Claro que sim, Marcel. Porque, como eu falei, eu comecei a gostar de rádio ali nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, e eu já peguei o Kleber, né, olha só, cara, isso 2000, nós estamos em 2021, 20 e poucos anos atrás, eu já peguei o Kleber no auge, entende? Como eu falei, Copa do Mundo da Coreia e do Japão, escutando ele, Brasil e Bélgica na madrugada, vamos pegar um exemplo, com o radinho de pilha pequenininho, escutando a Pedro Ernesto, escutando toda
essa legião aí que o Kleber já falou, e no plantão o Kleber trazendo todas as informações. Gol do Rivaldo há tanto tempo, o Rivaldo chega a tantos gols nessa partida, o Brasil se classifica para as quartas e finais da Copa do Mundo, para ele, do Japão. Cara, são coisas assim que marcam, né? E cada comentário que ele fazia no pré-jornada e também no balanço final, no Madrugada Gaúcha, que eu escutava muito na madrugada, né? Cada comentário que ele faz, tu consegue pegar e analisar, tu consegue estar, parece que dentro do estádio, escutando uma coletiva e o Kleber, né? E ali eu ficava imaginando, por que esse cara não é treinador, né? Eu ficava imaginando, coisa de criança, né? O comentarista, ele dá tanta opinião, por que ele não é treinador? Então, com certeza, o Kleber não foi só para mim, que foi uma inspiração, tanto é que quando surgiu o convite, né, que o Maciel fez, eu disse, cara, vamos convidar uma pessoa que é referência, e o Kleber na hora, e isso que me chama a atenção. Mandei o WhatsApp pro Kleber e ele, cara, beleza, posso participar sim, só me dá um retorno do horário. E gentilmente, na hora, sim, ele respondeu que estaria topando, então essa humildade dele também é o que chama a atenção. E sem falar a dicção dele, né? A dicção dele é uma inspiração para todo mundo que ouve ele, dá vontade de ficar escutando a noite inteira, né? A opinião dele, o histórico dele, como ele já falou ali no início do bate-papo, é uma inspiração não só para mim, mas para uma legião de locutores e repórteres que hoje estão no mercado aí. Com certeza ele inspirou muito. Obrigado, Renato. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi interessante o nosso bate-papo aí que a gente teve no início e poder conhecer um pouco mais do Renato, repórter do Renato Bandeirinha. Tá lá a camisa do seu Luiz, esse é o time. Aí, ó, azar. Quem diria que era Kleber Grabowska admitindo, reconhecendo e com muito orgulho de ser o seu time do coração é o São Luís de Ijuí, nosso vizinho aqui, São Luís de Ijuí. Ali, ó, tem toda a coleção de camisa do São Luís. E mais uma que a Fernandinha levou embora e não devolveu até hoje. A mais uma. A branca de gola vermelha. E furadinha. E furadinha. Kleber, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, por dispor aí do teu precioso tempo. Eu sei que é muito concorrido e, de fato, é um privilégio para nós podermos te ouvir, matar a saudade da tua voz e conhecer a cara do Kleber Grabowska, o rosto por trás dessa grande voz. Então, muito obrigado mesmo. Para encerrar, tuas considerações finais, um último pedido aqui. Estou lá no Facebook, já não consigo mais acompanhar as perguntas, mas a minha assessoria aqui está me encaminhando. Pede para falar do Tyson. O que o Tyson vai agregar no Colorado? O Colorado vai ganhar tudo? Olha, o Tyson acho que é uma grande contratação, né? Eu acho que o Internacional ele ganhou essa queda de braço, acho que muito mais por interferência do Tyson, vontade do Tyson de jogar no Inter, né? Porque por contrato o Tyson só viria em junho e o Tyson pode ser reforço ainda para a Libertadores. Eu só não sei se o Ramírez vai saber o que fazer com o Tyson, porque o Ramírez está tão atrapalhado em montar um time do Inter, uma base do Inter, que de repente o Tyson vai atrapalhar. Mas depende muito mais do Ramírez do que o Tyson. O Tyson é um jogador que tem qualidade para jogar por dentro, né? Ele está recebendo a camisa 10, ele não vai ser o pifador, o pensador, mas vai ser um jogador que vai jogar por dentro. Estou imaginando aí Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson fazendo esse tripé com bastante flutuação, né? E acho que aí sobrecarrega o sistema defensivo do Inter. Isso também é problema do Ramírez, ele que resolva esse meio campo. A gente está colocando aí 13 jogadores do meio para frente para disputar 5 posições. Acho que é um cara que chega com a cara do Internacional. E eu acho que desde que o D'Alessandro entrou numa rota assim de tô de saída, isso que já vem, acho que desde 2019, o Internacional perdeu um pouco de referência, de liderança dentro do grupo, né? Eu acho que o Tyson pode restituir isso. Acho que é um acréscimo sem dúvida. E Maciel, só para completar, né? O Renato estava falando aí do tempo que começou a acompanhar o Kleber no plantão de estúdio, lá na virada de 1990 e poucos para 2000, né? É muito engraçado também a história do plantão de estúdio, né? Porque quando eu começo a fazer plantão de estúdio, hoje tu tem uma interpretação muito grande, né? Tu tem um scout, tu tem mapa de calor, tu tem o quadro de assistências, né? Tu não dá só os gols que o cara fez, mas também quantas assistências ele dá no campeonato. Então tu tem um detalhamento muito maior e muito mais facilitado, né? Porque hoje tu tem muito aplicativo de estatísticas, né?
Só que naquele tempo tu não tinha, então tu tinha que mais ou menos mapear e ter teu controle particular. E às vezes tu não tinha nem a imagem, tu não tinha transmissão por TV, né? Tu tinha que se basear na descrição através da narração do rádio. Ou então tu corria para a revista Placar, né? A revista Placar é uma espécie de bíblia, né? Eu digo que praticamente fui alfabetizado lendo a revista Placar, que hoje não existe mais. A Placar trazia os resumos da rodada, a ficha técnica dos jogos, é uma revista completa, numa época que não tinha internet, era aquilo que nos abastecia de informação, né? As reportagens da Placar te davam histórico e subsídio para contar a história e para fazer alguma análise a respeito do panorama esportivo. E nessa época do plantão, a briga era pela informação, saber aquela história onde é que saiu o gol, né? O Antônio Augusto tinha a frase que foi chavão, né? Que é, tem gol, né? Gol aonde, Antônio Augusto? E ele sempre dava em primeira mão os gols. E só que com a chegada da internet, né? Essa briga pela informação, de captar, de ficar fazendo escuta no radinho, né? Graças a Deus, ela deixou de existir. Hoje é muito mais confortável. Hoje tu tem o aplicativo, tem praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro sendo transmitidos ao vivo por ou na TV aberta ou na TV a cabo, né? E isso facilitou demais a vida do plantão. Então o plantão está sempre se reinventando, né? Primeiro tu tem que achar uma ideia do para que serve o plantão de estúdio, né? E o Antônio Augusto ele também surgiu na época que existia a famosa loteria esportiva, né? E aquilo virou uma febre nacional. Durante muito tempo aqui a gente teve a Mega Sena, né? Como a loteria que salvava a vida de milhões de brasileiros com prêmios milionários. Teve uma época que só existia a loteria esportiva, a famosa loteca, como loteria da Caixa Federal, né? Então, o Antônio Augusto ele se especializou, ele foi muito inteligente nisso, porque ele começou a mapear os 13 jogos da loteria esportiva e a dedicação dele, além do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a competição onde Grêmio e Inter estavam envolvidos, a prioridade dele era acompanhar, em cima do lance, todos os jogos da loteria esportiva. Então, tem esse lance também aí, essa construção da importância do plantão de estúdio. Então, acho que passa muito pelo Antônio Augusto. Lógico que essa referência, essa prioridade dele, com o passar dos tempos, foi se transformando. Aí já começa a colocar campeonatos de outros estados, né? Uma facilidade maior para a informação. E hoje a gente acompanha os campeonatos regionais, os campeonatos internacionais, com muito mais facilidade de pegar a informação do campeonato inglês, por exemplo, do que pegar um campeonato cearense, para ver como é que se transformou essa história do plantão de estúdio, que não é só, né? Não é só informar gol, mas também é de interpretação e uma espécie de arquivo vivo da história do futebol. Então, o plantão de estúdio não é só aquela figura que abre o microfone e canta gol, né? É um cara que tem uma estratégia, uma função muito importante. Tem muito trabalho por trás. Marcelo, só mais uma questão, posso? Claro. Tu tocou num assunto muito importante antes até do Kleber falar com relação a quem é o Kleber. Cara, eu passei muitos anos, como o Kleber acabou de falar, no início dos anos 2000, a internet não era tão forte. Eu não tinha internet, no colégio não tinha internet. Mas, cara, eu ia para 0 hora, no rodapé lá embaixo da 0 hora, tinha o jogo que a Gaúcha ia transmitir, e aí tava ali, né, a gente brincava, no plantão, Kleber Grabowska, um exemplo, né? Cara, tu não faz ideia de quantas folhas de jornal eu revirei para tentar conhecer quem era o Kleber e quem era o Pedro Ernesto Bernardin. Tu não faz ideia de quantas pesquisas eu fazia para tentar saber quem era eles. Por quê? Porque era o rádio, cara, era a magia. Tu ficava imaginando quem era o cara. Hoje em dia, tu tá com o cara na tua frente, né? Mas para te ter uma ideia, o quão era significante tu poder escutar uma transmissão com o Kleber, que isso te levava a tu pesquisar, buscar saber quem era o cara que estava atrás do microfone. Para te ter uma ideia como é que é. E antes de encerrar minha participação, deixa eu mandar um abraço aqui para 2 pessoas especiais aqui, que é o seu Selmiro Bauer, que está nos ouvindo. Um abraço, seu Selmiro, força aí, vai dar tudo certo. Está com problema aí de Covid na família, mas vai dar tudo certo. E também o nosso amigo aqui, o Márcio Duarte, nosso grande sargento Duarte aqui da Brigada Militar de Panambi. É isso aí, Marcelo. Obrigado, Renato. Receba, Kleber Grabowska, essa mensagem do Renato como um reconhecimento pelo teu trabalho, como uma espécie de um grupo de fãs que nós dois hoje representamos aí, por toda a história que tu tens no Rádio Gaúcho, por todo o teu trabalho, por toda a tua dedicação. Como tu dizias antes, dava muito trabalho fazer o que tu fazia. Então, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo.
Eu vou encerrar. Um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai. Sim, pode falar. Ô, Marcel, antes dos beijos pro pai e para a mãe, tá vendo aquelas... em cima na minha cabeça ali tem um armário branco, né? Certo. E lá em cima tem umas caixas cor de vinho. Uhum. Aquelas caixas lá, para ver como não tem nada digital na minha vida, é tudo súmula de Grêmio e Inter, de 1969 até hoje. Impressionante. Eu tinha notado aqui, porque naquela reportagem, naquela entrevista que eu li tua de 2011, já na época a gente tinha essa transição do físico para o digital. E aí tu dizia, não, eu ainda sou do papel, das fichas anotadas, isso em 2011. E eu até tinha notado aqui para te perguntar, mas está aí a resposta. As fichas estão todas lá guardadas até hoje. Ao mesmo tempo tem quantas caixas lá? 1, 2, 3, 4, tem 5 caixas. Né? Daquelas 5 caixas, 4 estão cheias, né? De súmulas e arquivos. E isso aqui é o resumo do plantão de hoje, né? Aqui tem muita tabela de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Gauchão arquivada no pendrive. Olha a diferença de volume, né? Isso aí acho que mostra bastante a evolução da... Isso aqui é uma pulseira, né? Só para as pessoas perceberem. Isso aqui é uma pulseira, né? E aqui tem um pendrive embutido. Então tu vai para o trabalho assim, ó. Tu bota a pulseira no pulso, logicamente, né? E aí tu chega lá no computador e coloca no computador, abre a tua tabela, enche de informações e sai trabalhando. Fica muito mais fácil, né? Isso está ultrapassado, o negócio agora é salvar na nuvem. Também. Né? Mas isso aqui eu acho que é a lembrança física da minha era digital, né? Boa. Senhores, quem estiver assistindo aí, quem assistir depois esse vídeo, curte a página, compartilha, envia para os amigos, porque nos próximos dias a gente segue com mais bate-papos e certamente sempre mantendo esse alto padrão de qualidade que a gente teve hoje aí com o Kleber Grabowska e com o Renato Bueno. Obrigado, senhor. Eu estou encerrando a transmissão para o Facebook. Tchau. O Facebook está encerrado. A gente está aqui agora só no Zoom, que ainda está sendo gravado. A ideia é depois botar esse vídeo também no YouTube. Eu participo do Rotary e depois das reuniões a gente tinha, quando das reuniões presenciais, a mesa redonda, que a gente ficava lá tomando cerveja e fazendo um bate-papo mais descontraído. Naturalmente, hoje eu não vou tomar cerveja, quer dizer, vou tomar minha cerveja depois, mas não aqui gravado, né? A minha diretora jurídica, que é minha esposa, Sabrina, disse, Marcel, cerveja não, só depois do programa, para não falar bobagem. Mas, de fato, eu só quero reforçar e reiterar o privilégio, Kleber, que a gente teve aí com a tua companhia. Infelizmente, quando a gente tinha aqueles programas ao vivo, a gente podia sempre dar uma sacolinha de presente, um mimo, né, para quem participava, para os convidados. Virtualmente isso fica um pouco mais difícil, mas sinta-se muito bem elogiado e certamente para a nossa comunidade aqui de Panambi, da região, que nos acompanhou e que vai assistir esse vídeo depois, é um privilégio poder te assistir, te ouvir, matar a saudade, porque tu tem muita história e vamos agora acompanhar. Vale pedir para alguém providenciar uma página na Wikipédia lá especial do Kleber Grabowska para contar toda a tua história. Não sei se precisa tanto, mas Marcel, Renato, muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, desculpa o atraso aí, que o dia foi de correria aí, tá? Apesar do feriado. E quando precisar aí, só prende o grito, já tem um contato aí. Que bom. Tá, gente? Grande abraço, bom descanso, bom final de feriado, boa semana. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Um abraço.